Bom dia, boa tarde, boa noite. Márcio Baccarini, Criatório Baccarini. Vamos agora, fazer um vídeo sobre uma doença de extrema importância dentro dos criatórios e que nós podemos preveni-la, através de vacinação. E caso essa doença ocorra, nós vamos ter problemas muito sérios, a perda de aves é muito grande. Tá? Que doença é essa? É uma doença chamada cólera aviária. E eu resolvi fazer o vídeo da cólera aviária, já que vem várias pessoas me pedindo isso, inclusive algumas postando foto de aves, que fica até difícil a gente falar, mas pelas características que isso nos apresentam, trata-se de cólera aviária. Primeira coisa, é uma doença produzida por uma bactéria. Eu vou voltar aqui, eu já até escrevi aqui, porque o nome da bactéria é chatinho, a Pasteurella multocida. É o nome do agente, do agente que ocasiona essa doença, a cólera aviária. É uma bactéria gram-negativa, sensível ao uso de penicilina, ao uso de sulfa, e outros agentes, antimicrobianos, da família das penicilinas e das sulfas, Bom, primeiro vamos falar um pouquinho sobre essa bactéria. É uma bactéria que infecta não apenas galos e galinhas, mas infecta também pombos, marrecos, patos, aves silvestres, e aí, mais uma vez, a questão que nós discutimos a respeito de galos combatentes, essas aves silvestres e mesmo algumas aves domésticas não devem ser misturadas com galos de combate, às vezes a gente vê aí nos vídeos de cocheira, o sujeito criando aves junto com pato, com marreco, peru, pombo então nem se fala, Então, assim, está colocando em risco as nossas aves. Ainda mais, por exemplo, eu falo muito de pombo, porque pombo é um bicho que voa e voa para todo lugar, Então ele tanto desce no seu galinheiro, como desce no galinheiro do vizinho, como ele entra em contato com outras aves silvestres. Então ele é um disseminador sério de doenças. Então o pombo não se deve deixar, se aproximar das nossas aves. Essa bactéria, ela vive normalmente nas vias superiores, vias respiratórias superiores da ave. Então, é uma bactéria que convive com a ave. Ou seja, ela é encontrada normalmente na ave sem provocar doenças. Tá? E não se sabe muito bem porque, embora a gente tenha condições de destacar algumas situações, não se sabe muito bem porque, de repente, essa bactéria se torna altamente virulenta, e ocasiona essa doença chamada cólera aviária, que no passado chegou a dizimar muitas criações industriais de aves. Tá? Hoje, na criação industrial, ela é muito bem controlada. Ela pode acontecer? Pode, mas ela é muito bem controlada. As aves, geralmente, principalmente aves de postura e aves de reprodução, são vacinadas contra a cólera aviária. Então, os grandes focos hoje estão praticamente nas aves silvestres e nas criações, nas pequenas criações de aves, principalmente galos, galinhas, galinha da Angola, pato, marreco, pombo, que são criações de aves de pequeno porte e que o dono, normalmente, justamente por ser de pequeno porte e pelo custo relativamente alto da vacinação, o dono geralmente não vacina suas aves. Tá? Então, hoje, principalmente aqui no Brasil, está mais ligado à avicultura de subsistência ou mesmo esses criatórios de aves
em que a pessoa não toma muito cuidado, né, com a prevenção da doença. Alguns fatores parecem desencadear a doença, né? E aí vem aquelas questões que eu falei da importância, né, da questão de sanidade, né? Então, excesso de temperatura, excesso de aves por metro quadrado, má alimentação, alimentação inadequada, né? Estresse provocados por vários problemas. O estresse aviário pode ser provocado até pela presença de cães, né? Ou de aves diferentes dentro da criação, ou você colocar aves de idades diferentes, e aí uma ave mais velha começa a perseguir o tempo todo aves mais novas, né? Isso no gado de briga é muito comum. Então, essas situações todas parecem, vamos dizer assim, diminuir a imunidade da ave, né? E despertar, então, essa bactéria com toda a sua virulência. Tá? Então a gente precisa sempre estar atento para isso, porque o estresse da ave, né? Ou seja, a situação da ave ser colocada em uma situação de condições extremas, diminui, né, a imunidade da ave, e aí a bactéria que já está ali, ela aproveita, né, o embalo da situação de fragilidade e desencadeia a doença, né, que na maioria das vezes provoca a morte da ave, ok? Bom, como essa doença se manifesta, tá? Bom, primeiro é uma doença aguda, né? Inicialmente ela se manifesta de forma aguda e geralmente ela mata muitas aves em pouco tempo, né? Em pouco espaço de tempo, tá? Ela é levada, né? Essa bactéria mesmo virulenta, ela pode ser levada por esses agentes transmissores, e até ratos podem transmitir essa doença, mas uma vez uma ave contaminada no meio, ela dissemina, né, a doença rapidamente, principalmente por secreções, né, na boca e no nariz, né, e a tal história da ave, né, beber água, né, e contaminar lá o local onde está a água, e as outras aves todas bebem e se contaminam com a doença, tá? Provoca mortes rapidamente, inclusive mortes súbitas. E às vezes a morte é tão rápida que não dá tempo de aparecer o desenvolvimento de sintomas ou sinais da doença. Então é aquela ave que vai dormir bem, né? Você deixa bem, no dia seguinte já está morta, né? E às vezes no dia seguinte aparecem 5, 10 galinhas, galos mortos, assim, bufo, sem nada. Às vezes a ave está andando, né? Normalmente apresenta como se fosse uma crise convulsiva e morre, né? Então a primeira fase, né, da doença aguda, né, que chama muita atenção, são essas mortes súbitas, essas mortes em galinhas aparentemente normais, né, para galinhas que aparentemente não tinham doença nenhuma e que simplesmente morrem, e morrem assim rapidinho, né? Puf, né? Parece que ela deu um infarto, que ela deu um troço assim, cai dura, morta, né? Bom, se a doença persiste, ou seja, se a ave não morre de imediato, então alguns sinais e sintomas aparecem na ave, né? E nós vamos colocar esses sinais e sintomas aqui, porque eu acho interessante que a gente deixe isso registrado, tá? Vamos pôr aqui, olha aqui. Eu vou escrever aqui no quadro. Primeiro aqui, ó, de grande importância, a morte súbita, né? Ou seja, ave que aparentemente não tinha nada e que de repente aparecem mortas ou morrem assim, né? Parece que deram um treco, um chicutico lá e cai dura, né? Bom, algumas aves morrem assim, mas outras não, outras desenvolvem alguns sintomas. E que sintomas são esses, né? O que a gente encontra nessas aves? Primeiro, uma hipersecreção, né? Como se a boca da ave estivesse cheia de um muco, né? Uma hipersecreção.
uma hipersecreção mucosa, né? Mucosa na boca da ave, às vezes até saindo pela narina, tá? Então, esse é um dos sintomas. Outro que a gente, né, frequentemente observa é geralmente a crista ou a barbela da ave de cor roxa. Há pouco tempo atrás, um rapaz mandou para mim uma foto de uma ave, né? A ave aparentando está relativamente com a crista toda roxinha, né? Pode ser cólera aviária, pode, embora existam outras doenças que também dê isso, mas pode ser cólera aviária, né? O sinal só é essa crista roxa. Bom, vamos pôr mais alguns sinais e sintomas aqui, né? Vamos pôr aqui, ó, 4, né? Febre, né? Ou seja, temperatura acima de 41 graus Celsius, né? 41,5 graus Celsius, a temperatura de uma ave geralmente 37,5, por aí, né? Temperatura alta. A ave se apresenta arrepiada, né? Arrepiada. E parada, né? Ou seja, a ave fica encostada num canto, paradinha, né? Fica quietinha lá no canto, ela não se mexe, né? Fica mais, ela resiste a andar, né? Então, geralmente você chega perto de uma ave dessa, ela não sai do lugar. Inclusive assim, quando você pega ela costuma assim a emitir alguns sons, principalmente sons, né, que a gente chama, em medicina a gente chama de estertores, eu acho que na veterinária também chama isso, né? É aquele som assim de um pulmão cheio, né? É um som assim que parece, né, que não parece não, né, que é causado por secreções, né, dentro das vias respiratórias, né? Ou seja, a ave fica com a via respiratória inundada de secreção. Bom, a respiração da ave fica mais rápida, né? Ela fica com a respiração mais rápida e a ave, conforme o grau, né, o grau de evolução do quadro, ela pode apresentar, né, sintomas como se fosse uma tosse, né, um engasgo, né, como se estivesse engasgado. Bom, isso significa para nós que a doença atingiu as vias respiratórias da ave, né? Mas essa doença vai muito além, né? Ela não fica na via respiratória. Vamos virar aqui. Né? Essa doença vai muito além da via respiratória. Então ela pode atingir o sistema, né? O sistema digestivo da ave. Sistema digestivo. E no sistema digestivo, ela vai provocar uma diarreia. Uma diarreia, né, branca, esverdeada, às vezes com muco e sangue. O que leva a uma desidratação grave. Leva a uma desidratação grave da ave, né? Então, vocês veem o seguinte, a ave apresenta, quando se atinge o aparelho digestivo, ela apresenta uma desidratação por uma diarreia, a cloaca da ave fica toda suja, né? Fica emplastrada, né? E
sai um muco branco esverdeado, né, às vezes até com sangue. E a ave desidrata rapidamente, né? Então aí sim ela fica agachadinha lá, nem se mexe, né? Por uma desidratação grave. E a ave chegando nisso aqui, ela está, vamos dizer assim, praticamente morta, né? Mas tem mais, né? Essa bactéria pode atingir o coração, né? O coração, ela pode atingir o coração, né? No caso aí daria uma pericardite, né? Cardite, que é a infecção das membranas que envolve o coração. Ela pode atingir o fígado, né? Aumenta o fígado de tamanho e pode dar icterícia na ave. Icterícia, né? Icterícia ou tirícia, como dizia, né, o pessoal na roça, tirícia, né? Ou seja, a bile da ave não se escoa normalmente, então ela passa por sangue, é o olho do galo, as mucosas ficam meio esverdeadas, tá? E pode, inclusive, atingir as membranas do sistema nervoso central, né? E no caso de acontecer isso, né? A paciente, a ave ficar com torcicolo, que é um sinal de meningite. É um sinal de meningite provocado pela doença. Essa fase da doença que nós estamos comentando aqui é a fase aguda. Geralmente a ave morre, tá? Algumas aves, no entanto, se safam dessa, né? Seja por tratamento, seja porque ela tinha uma resistência maior, ela se safa dessa fase aguda, mas ela fica eternamente portadora dessa bactéria virulenta, tá? Dessa cepa virulenta de bactéria. E podem aparecer, então, alguns locais, e aí principalmente barbelas, né, em que desenvolve um caroço, né, duro, que se você abrir vai sair um material assim, tipo um queijo, né, aquele troço duro que aparece na ave, principalmente nas barbelas da ave, né, e às vezes até na pele ou próximo à cloaca, né, aparece esse caroço duro, tá? A ave que fica crônica com essa doença crônica, ela é uma ave que deve ser afastada imediatamente do plantel, porque ela vai disseminar essa cepa, né? Ou seja, essa bactéria diferenciada que está causando a doença, ela vai ser uma portadora crônica, né? E vai disseminar a doença em outros episódios dentro da sua criação, né? Então, a ave que tenha essa doença, elas, se morrerem, elas devem ser enterradas, né? Queimadas, né? Não é para queimar vivo, viu, gente? É se morreu, queima. Ou às vezes mesmo até sacrificar a ave para evitar que a doença continue, né? É uma doença extremamente complexa, né? Complexa e difícil de lidar com elas, né? Então, a gente está vendo que é uma doença muito grave. Ela costuma matar em 90% das aves. E quando não deixa os outros 10% contaminados o resto da vida. Bom, nós temos então que fazer, assim, o tratamento existe, pode existir, eu vou até falar com isso, mas na verdade o que a gente tem que fazer é uma prevenção para que as nossas aves não adoeçam com cólera aviária, tá? Essa prevenção vai exigir, vamos mudar aqui, né? O que essa prevenção vai exigir de nós, né? A prevenção. Então, a prevenção dessa doença começa com a vacina, né? A vacina contra a cólera aviária, ela normalmente ela é administrada na 15ª semana
15ª semana de vida, 15ª semana de vida e repetida 3 semanas depois, ou seja, na 18ª semana. Então, a primeira coisa é a vacinação. A gente não deve deixar, principalmente a gente que tem aves, né, que tem aves que são valiosas, né, galos de combate são valiosos. A gente não deve deixar de vacinar nossas aves, tá? Ou depois você vai lamentar, né? A vacina ela tem um custo alto, não o custo dose, mas o custo que só vem, né, com 500 doses ou 1.000 doses, né? Então, assim, aí o cara fala, vou comprar 500 doses, né, de vacina e eu tenho 100 frangos, 50 galinhas, 50 galos, sei lá, e como é que eu vou fazer? Né? Joga tudo fora, porque uma vez aberto o frasco, ele não pode ser, né, reutilizado. Então, essa vacina ela vem num frasco, a gente tira ela da geladeira, ela não pode ser congelada, né, mas a gente tira da geladeira, deixa ela vir para temperatura normal, tá? A temperatura ambiente, e depois ela é feita por injeção de 1 ml intramuscular, tá? Aí é uma agulha mesmo, aí tem que ser agulha, não tem outro jeito, é feita o melhor jeito de fazer, é intramuscular no peito da ave, tá? Então aí vem aquilo que eu falo com vocês, né, do fato de que quem não tem um número significativo de aves, né, junta 2, 3 que tem aves aí, né, tira da geladeira, reparte em 2, 3, 4 vidros, né, e cada um leva, divide o custo e cada um leva para sua cocheira e faz naquele dia, não pode deixar, ela rapidamente se perde após ela perder, né, ela ser aberta, ela rapidamente se perde, então ela tem que ser feita no mesmo dia, tá? Então a primeira coisa é a vacinação. A segunda coisa são os cuidados que nós já tratamos várias vezes deles, né? Alimentação boa, saudável, né? Uma ambiência boa, ou seja, não sei que a quantidade de galinha num lugar pequeno, né? Ou seja, uma quantidade de aves imensas por metro quadrado, né? A prevenção evitando que animais silvestres e ratos e outros aves silvestres, pombo, e marreco, e ganso, e pato, fiquem misturados no meio das nossas aves, né? A questão da evitar o estresse da ave, né? Evitar que uma ave fique batendo na outra, né? Evitar aves com idades muito diferentes juntas em espaço relativamente pequeno, né? Em que uma começa a bater na outra, a ave fica com medo, fica correndo dentro do espaço que elas têm ali para evitar encontrar, e quando encontra a ave sai correndo atrás, né? Cria-se um estresse na ave e ela adoece, né? Então, olha bem o que nós estamos falando. Ambiência, né? Uma boa nutrição para a ave, um lugar adequado que não tenha presença de outros tipos de animais e de outros tipos de ave. Os cuidados, né, com a higiene, que isso aí, né, é uma questão que eu já disse a vocês, que tem que ser aplicado regularmente, né, usar vassoura de fogo ou mesmo fenóis, né, para se possível, semanalmente, né, para evitar, né, que desenvolvam bactérias dentro dos seus galinheiros, dentro das suas gaiolas, dentro do espaço onde as aves estão, né. Ou seja, cuidados, né? O tratamento, caso alguém, eu te falo, o tratamento é caro. Então, assim, você já sabe que vai tratar e que essas aves podem ficar o tempo todo aí, daí para frente, né, com problemas, né, problemas, ou seja, ser portadora da doença. O tratamento é feito com sulfa, né, ou seja, você encontra no mercado, nas lojas, né, que vendem produtos veterinários, você encontra sulfa, né? Sulfa é um antibiótico, né? Sulfadiazina ou mesmo penicilina. A sulfa é mais fácil, né? Você pode, inclusive, diluir sulfa, né, na água, né, para as aves beberem todas, né?
tem algumas pessoas que pregam esse tipo de prevenção, né, de você dar antibióticos na ave. Eu acho que isso não é uma coisa boa. Eu não sou um veterinário, não sou um técnico em veterinária, mas eu sou médico, então eu sei que antibiótico para prevenir infecção não funciona, tá? Não funciona. O que funciona aí no caso é caso você decida tratar da ave, né? E para finalizar, né? Para finalizar essa questão, né? A ave pode ficar crônica, que eu falei com vocês, pode ficar crônica, e aí no caso de cronicidade, né, algumas coisas podem ser observadas. Caroço na cara da gala, na barbela, às vezes a junta inchada, né, a sola, né, da patinha da galinha, do pé da galinha inchado, né, tumores, né, nas juntas dos galos, causando dificuldade para deambular, né? É isso aí, né? Eu ainda, né, dentro daquela minha postura radical, galinha com cólera tá fora, né? Suspeitou de cólera, tira imediatamente, passa a vassoura de fogo, desinfecta tudo, desinfecta bebedouro, desinfecta tudo, porque assim, para tentar evitar que a doença se dissemine. Caso se disseminar no seu oviário, infelizmente você vai perder a maioria das suas aves. Infelizmente é difícil, né, você contornar a situação. Então, essa é a cólera, né, atendendo ao pedido dos amigos, né, a cólera aviária é essa doença, infelizmente é uma doença extremamente séria, né? A vacinação eu aconselho que todos, né, façam para criar bem suas aves, não deixe de vacinar as aves, né? Para evitar o problema, né? Então é isso que eu queria falar para vocês, né? Desejo a vocês um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite para todos vocês. E em breve, né, talvez amanhã a gente vá fazer mais um vídeo, aí eu vou tentar mostrar algumas aves, embora eu tenha tendo dificuldades, né, de fazer filmagem lá no meu sítio, né? Não tá fácil fazer filmagem lá não, né? Mas eu acho que amanhã vai dar para fazer uma e eu vou mostrar para vocês algumas galinhas e alguns galos, ok? Então, até mais. Até o próximo vídeo.